Eu sei que muita gente não vai acreditar em mim. E para ser sincero, eu também não acreditaria, se não tivesse vivido cada segundo daquilo. Mas se você estiver me ouvindo agora e mora perto do mato, se escutar um chamado com a voz de alguém que já morreu, não responda, porque foi assim que tudo começou. Eu me chamo Elias, e há alguns anos herdei a fazenda do meu avô, um homem conhecido por toda a região, não pelo que plantava, mas pelo medo que espalhava. O povo dizia que ele mexia com coisas erradas, mas nunca houve prova de nada. Quando ele morreu, me deixou apenas um papel amarelado e uma chave velha, presa com um arame. O bilhete dizia: "A terra é sua agora, mas não ouse dormir na casa do pasto morto." Na época, eu ri. Achei que fosse só uma daquelas histórias de gente antiga, feita para afastar curioso. O terreno era enorme, e no fundo dele havia uma casinha caída, cercada por capim alto e árvores retorcidas. Os vizinhos chamavam aquele pedaço de o pasto morto, porque nada crescia lá. Nem capim, nem erva, nem sequer inseto. Era um lugar silencioso demais, seco demais, morto demais. Mas eu precisava de espaço. E teimosia sempre foi meu pior defeito. Mandei limpar o terreno, reformar a casa. Quando tudo ficou pronto, decidi passar uma noite lá, só para provar para mim mesmo que aquelas histórias eram bobagem. No primeiro dia, tudo pareceu normal, mas à noite, o silêncio era diferente. Não era o silêncio de um lugar tranquilo. Era o tipo de silêncio que parece esperar alguma coisa acontecer. Deitei no colchão novo, olhando pro teto de madeira. Lá pelas 2 da manhã, ouvi passos. Passos leves, lentos, como se alguém estivesse caminhando sobre as telhas. Fiquei imóvel, achando que fosse algum bicho. Mas logo depois, escutei uma voz. Bassa, rouca e familiar. Elias. Era a voz do meu avô. Senti o sangue sumir das veias. Ele me chamava do lado de fora, repetindo o nome, arrastando as sílabas, como fazia quando eu era criança e demorava a atender. Pensei em abrir a janela, mas minhas mãos tremiam demais. De repente, o som parou. O vento soprou fraco, trazendo o cheiro forte de terra molhada, mas não havia chovido. Fiquei acordado até o amanhecer, jurando para mim mesmo que nunca mais dormiria ali. No dia seguinte, quando fui até o curral, encontrei o caseiro me esperando. "Seu Elias, o senhor andou mexendo lá atrás?" perguntou. Respondi que não. Ele então me levou até o pasto. O chão estava cheio de pegadas fundas, como se alguém tivesse andado em círculos durante a madrugada. E bem no centro, havia um monte de terra remexida, fresco, como um túmulo recém-cavado. Aquilo me perturbou, mas ainda tentei encontrar explicações racionais. Talvez fosse algum animal. Talvez o caseiro estivesse tentando me assustar. Mas quando voltei à casa principal, encontrei um diário dentro da cômoda antiga. A capa era de couro, o nome do meu avô gravado em baixo relevo. Comecei a ler. As primeiras páginas falavam sobre as plantações, o clima, o trabalho. Mas conforme eu avançava, as anotações ficavam estranhas. As terras estão morrendo. O solo não responde. Fui até o pasto morto. A voz voltou a falar comigo. Fiz o que foi pedido. O sacrifício será renovado a cada geração. Fechei o diário. As mãos tremiam. Era loucura. Só podia ser. Naquela noite, decidi dormir na sede, mas o sono não veio. Lá pelas 3, ouvi batidas leves na janela. Abri a cortina devagar, e o que vi me gelou o coração. Meu avô estava em pé do lado de fora. O rosto pálido, os olhos fundos e opacos, e a boca retorcida num sorriso que não era humano. Ele levantou a mão e apontou em direção ao pasto morto. Acordei no chão, sem saber se havia desmaiado ou sonhado. Mas o chão estava coberto de pegadas lamacentas, saindo da janela e indo até a porta. No dia seguinte, voltei ao diário. Na última página, havia um nome, Ana, minha bisavó. Fui até a cidade e procurei no cartório qualquer registro sobre ela. Descobri que a mulher tinha desaparecido em 1937,
e que o avô fora o principal suspeito, mas nunca provaram nada. Diziam que, depois disso, as terras ficaram mais férteis que nunca. Voltei para a fazenda decidido a ir até o tal túmulo no pasto. Levei uma lanterna, uma pá e uma coragem que eu não tinha de verdade. A lua cheia iluminava o campo, e o vento soprava aquele mesmo cheiro de terra molhada. Quando comecei a cavar, a terra parecia pulsar. Cada vez que a pá batia, o chão tremia levemente, como se respirasse. E então, a pá atingiu algo duro. Ajoelhei-me e afastei a terra com as mãos. Não era um caixão. Era um caixote de madeira. Dentro, havia ossos e um pano enrolado com o diário idêntico ao que eu havia encontrado. Mas este estava diferente. As páginas estavam em branco, e o couro ainda fresco, como se tivesse sido feito ontem. Foi aí que ouvi a voz de novo. Elias. Dessa vez, veio de trás de mim. Virei devagar e vi uma figura alta, encurvada, coberta por um manto escuro. O rosto era o do meu avô, mas distorcido, como se tivesse sido moldado pela própria terra. Ele apontou para o chão e disse, com uma voz que parecia sair de dentro da minha cabeça: "É sua vez." A luz da lanterna piscou e se apagou. Tudo ficou escuro. O vento parou, e eu senti mãos frias segurando meus pulsos, puxando-me para o chão, como se o solo quisesse me engolir. Acordei de manhã, deitado ao lado do buraco. A terra estava lisa, como se nunca tivesse sido cavada. Do meu lado, o caixote havia sumido. Voltei cambaleando para casa. Ao entrar, percebi o diário sobre a mesa. Mas agora, ele estava cheio. As páginas, antes em branco, estavam cobertas de escrita, com a minha própria caligrafia. Fiz o que foi pedido. O sacrifício foi renovado. Queimei o diário naquela mesma noite. Ou achei que tivesse queimado. Por quê? Quando voltei no outro dia, havia um novo exemplar na cabeceira da cama, com meu nome gravado na capa. Desde então, não piso mais no pasto morto. Mas às vezes, no meio da madrugada, ouço batidas leves na janela. 3 toques, sempre iguais. E uma voz, idêntica à minha, sussurrando: "É sua vez de chamar." Nunca respondeu. Nunca olho. Mas sei que, um dia, quando eu não estiver mais aqui, alguém vai encontrar essa fazenda, esse diário, e o ciclo vai continuar. Porque a terra precisa de dono. E o pasto morto nunca fica vazio por muito tempo.